O imperialismo soviético foi um fenômeno complexo que se manifestou através de diversas estratégias de expansão e controle, refletindo a luta de classes e as dinâmicas geopolíticas discutidas por Karl Marx. Clique agora no botão de inscrever-se e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. Sua inscrição é o combustível que mantém esse canal vivo. Vamos juntos nessa jornada? Imperialismo soviético, contexto histórico e ideológico. A União Soviética, formada após a Revolução de Outubro de 1917, buscou não apenas consolidar o socialismo em seu território, mas também expandir essa ideologia para outros países. Essa expansão foi justificada pela necessidade de proteger o socialismo e promover a revolução proletária global. No entanto, muitas das práticas adotadas pela União Soviética se assemelhavam às do imperialismo capitalista que Marx criticava. 1. Expansão territorial e anexação. Após a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética expandiu significativamente seu território. A anexação de países como as repúblicas bálticas, Lituânia, Letônia e Estônia, parte da Polônia e da Ucrânia resultou em uma esfera de influência que se estendia pela Europa Oriental. Por exemplo, em 1945, os soviéticos estabeleceram um controle direto sobre a Polônia, levando à criação de um governo comunista que alinhava suas políticas com os interesses soviéticos. 2. Criação de estados satélites. A União Soviética implementou regimes comunistas em vários países da Europa Oriental, criando estados satélites. Esses governos eram frequentemente instalados após intervenções militares ou golpes de Estado apoiados pelos soviéticos. Na Hungria, por exemplo, a Revolução Húngara de 1956 foi brutalmente reprimida pelas forças soviéticas, que mataram milhares de civis para manter o regime comunista no poder. 3. Intervenções militares. As intervenções militares foram uma estratégia crucial do imperialismo soviético. A doutrina Brezhnev permitiu que a União Soviética intervisse em países socialistas para proteger regimes amigos. A invasão da Tchecoslováquia em 1968 é um exemplo notável. Os soviéticos enviaram tropas para esmagar o movimento da Primavera de Praga, resultando em centenas de mortes e na repressão das liberdades civis. 4. Apoio a movimentos revolucionários. A União Soviética também apoiou movimentos revolucionários ao redor do mundo como parte de sua estratégia imperialista. Durante a Guerra Fria, a União Soviética forneceu assistência militar e financeira a movimentos comunistas na África, América Latina e Ásia. Um exemplo significativo é o apoio ao Vietnã do Norte durante a Guerra do Vietnã, onde os soviéticos ajudaram a financiar e equipar as forças comunistas contra os Estados Unidos. 5. Imperialismo cultural e ideológico. O imperialismo soviético também incluiu uma forte componente cultural e ideológica. A propagação do socialismo era acompanhada por esforços para russificar as populações locais em regiões como os Balcãs e na Ásia Central. Isso incluía a imposição da língua russa nas escolas e a promoção da cultura soviética em detrimento das tradições locais. 6. Controle econômico através do Comecon. A integração econômica dos estados satélites foi realizada através do Comecon, Conselho para Assistência Econômica Mútua. Esse sistema garantiu que as economias dos países sob influência soviética fossem interligadas à economia da União Soviética, criando uma dependência econômica que limitava sua autonomia. Por exemplo, entre 1949 e 1989, o Comecon facilitou o comércio entre países socialistas, mas frequentemente em termos desfavoráveis para os estados mais fracos. Dados estatísticos relevantes. Mortes na Revolução Húngara. Durante a repressão da Revolução Húngara em 1956, estima-se que cerca de 2.500 húngaros foram mortos pelas forças soviéticas. Holodomor. A fome forçada na Ucrânia entre 1932 e 1933 resultou na morte de aproximadamente 3 milhões de ucranianos devido às políticas agrícolas de Stalin. População deportada. Entre 1937 e 1953, milhões de pessoas foram deportadas dentro da União Soviética. Por exemplo, cerca de 200 mil chechenos
foram deportados para áreas remotas durante a Segunda Guerra Mundial. Intervenções militares. O número total de tropas soviéticas enviadas à Tchecoslováquia em 1968 foi estimado em cerca de 200 mil soldados. O imperialismo soviético representa uma complexa intersecção entre a ideologia marxista e práticas imperialistas tradicionais. Embora a União Soviética tenha se posicionado como defensora do proletariado global, suas ações frequentemente refletiram uma busca por controle territorial e político que contraria seus princípios fundacionais. Essa dualidade continua a ser um tema relevante para entender as dinâmicas geopolíticas contemporâneas e os legados do marxismo na análise das relações internacionais. As estratégias adotadas pela União Soviética não apenas moldaram sua própria história, mas também tiveram um impacto duradouro nas relações entre nações até os dias atuais. É importante notar que, apesar da retórica socialista, o regime soviético frequentemente replicou práticas imperialistas. O conceito de ditadura do proletariado se transformou em controle autoritário, onde uma elite partidária se apropriava dos meios de produção. Em resumo, o imperialismo soviético pode ser analisado através da lente das teorias marxistas sobre a luta de classes e imperialismo. As estratégias de espacialização, ou seja, dominação de território, da União Soviética revelam uma complexa interação entre dominação política, econômica e cultural que moldou as relações internacionais durante a Guerra Fria. As tensões entre classes dominantes e subalternas continuam a ser um fator determinante nas dinâmicas geopolíticas atuais. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe suas opiniões nos comentários. Como você vê a relação entre o imperialismo soviético e as ideias de Marx na geopolítica moderna? Até a próxima!